herpes humano que dizima a população de primatas, mas o vírus do herpes dos macacos também é capaz de nos matar. E quando as pessoas dão comidinha e fazem todas essas coisas, a gente está ali, um vírus, né, que está na nossa boca, que está na nossa mão, né, nós somos capazes de fazer esse fluxo acontecer. Então, a gente sempre fala, a gente não alimenta animal silvestre nenhum, eles devem viver na natureza e viver com os recursos, né, que a natureza oferece. Claro que se o ambiente que a gente está lá não oferece esses recursos, eles vão buscar recurso humano. Então, a nossa tarefa qual é? É fazer com que essas unidades de conservação ou o ambiente natural, ele seja qualificado para que esses ciclos ocorram dentro do seu ambiente natural, dentro do seu ciclo silvestre, que é exatamente onde ele deve estar. Esse aqui é um outro estudo mostrando o quê? Mostrando, provavelmente, isso a gente está trabalhando na biologia molecular, uma espécie de áscaris, que é um verme humano nas populações de muriqui. Por quê? Porque as pessoas andam nas trilhas e vão defecar na beira dos rios, nos lugares onde eles não devem, né, defecar. Repara que, normalmente, a gente sempre fala, né, das doenças que os animais trazem para a gente, raramente a gente fala do que nós levamos para os animais. E isso é uma coisa importante, essa é a nossa conduta responsável, né, numa trilha, né, ter essa consciência e saber como é que essas coisas acontecem. Esse aqui é um estudo da Serra da Capivara, só para vocês verem o quanto é importante a gente continuar estudando, né? Os estudos eles não se encerram porque os ambientes e as espécies são extremamente dinâmicas e elas vão mudando com o tempo, né? E com as mudanças climáticas e tudo mais. Aqui a gente tem um paredão com sítios arqueológicos, mocozinho, né? Que é uma espécie endêmica da Caatinga, a doença de Chagas, que é uma doença, né, distribuída aí em diversos lugares do Brasil. E o que acontece? Ao longo desse tempo, a gente tem uma superpopulação desses mocós, provavelmente muito impulsionadas, né, e a gente está fazendo esse estudo agora, com a visitação, com uma visitação importante que o parque vem ganhando, e, portanto, a gente precisa ordenar essa visitação. Não é ser contra a visitação, é como a gente organiza essa visitação para que ela não gere esse tipo de impacto. Por quê? Porque atrás da superpopulação de mocós vem uma superpopulação de barbeiros. E vem aí um processo de infecção de doença de Chagas. Lembrando que os turistas vão sentar ali e vão descansar depois de um calor de 40 graus, vão se encostar na rocha e vão ser picadas pelos barbeiros e não vão nem sentir. Portanto, né, as pessoas que visitam, os guias que levam, elas têm que saber que aquilo faz parte de um ciclo natural. E que a gente tem que entender que aquele processo existe e tem que saber, né, lidar com essa situação. A mesma coisa com a malária silvestre da Mata Atlântica, que é completamente diferente da malária da Amazônia, né, onde nós temos um mosquito que vai se reproduzir nas bromélias, que é uma malária típica dos primatas não humanos, mas que as pessoas entram na mata e a gente lá na Fiocruz recebe um monte de gente com malária de macaco, né? E não reporta ao médico que visitou uma área dessa e muitas vezes o médico também não sabe reconhecer. Então, olha como é que é importante, né, a qualificação dessa informação. Ah, mas como é que eu me protejo disso? O mosquito da malária, ele voa no entardecer e no amanhecer. Se durante esse período do dia eu me protejo, eu garanto aí boa parte da chance de não pegar malária. Os mosquitos da febre amarela voam, né, e tem seu período de atividade no meio do dia, porque é quando os primatas vão descansar, e nós também somos os primatas humanos, né? Então, se durante o dia eu prestar atenção nisso, e obviamente se eu estiver vacinado, né, eu estou livre do risco da febre amarela. E aqui está isso, né? A questão importante do que a gente chama do defeito de diluição de transmissão de doenças. Como uma biodiversidade extremamente rica, num ambiente rico, faz com que aqueles mosquitos lá, eles vão utilizar diversas espécies para transmitir o vírus. Esse vírus ele se manifesta diferentemente em cada uma dessas populações.
Portanto, umas são boas amplificadoras, outras ruins, e isso está diluído. À medida que a gente perde essas espécies e nós entramos no ciclo, a gente faz parte daquele processo, né? E isso pode estar dentro da floresta, mas pode estar na borda da floresta. Esses mosquitos podem viajar 11 quilômetros, vai lá, usa o sanguinho de alguém e volta lá para dentro da mata, né? E, portanto, as áreas de borda são super importantes, que é onde a gente vai estar o quê? As comunidades tradicionais, é onde a gente vai estar passando quando a gente está caminhando lá dentro. Que boas práticas, o que a gente pode fazer, né, com base na ciência, com base naquilo que a gente conhece, né? Como eu falei, conhecer o hábito dos animais, não só da onça, né, do tatu, do que seja, mas dos mosquitos. Se eu vou entrar numa caverna, estava falando com o Vitor da caverna, que ambiente é aquele que eu vou pisar, que eu vou respirar, que eu posso me infectar com um fungo que, né, possivelmente o médico não vai ser capaz de diagnosticar. Isso é uma coisa importante. Vou dormir nas minhas trilhas em diversos lugares do Brasil, vou usar um mosquiteiro, que na verdade não precisa ser um mosquiteiro, né? No Nordeste vai ser um barbeiro, vai ser, né, diversas, vai te proteger de muitas outras coisas. E isso é muito fácil, isso é muito leve, a gente põe na mochila, não tem problema nenhum, né, para nenhum de nós. A turma que adora enfiar a cara em buraco no meio do mato, né, e, né, isso é tão comum, né, a gente tem, né, fungos importantes que vivem nesses buracos. A maior taxa de mortalidade de caçador de tatu no Brasil é a turma que enfia a cara no buraco do tatu, né? E aí se infecta com fungo e vai ter uma doença pulmonar que é importante. Mas a gente sabe que tem gente no meio da trilha que vai fazer isso. Vai pegar um tronco velho, vai virar, vai ver um animal silvestre, vai pegar na mão e não tem capacitação para fazer isso, está se arriscando à toa, né? À toa está fazendo isso. E a gente sabe que a gente, né, com animais peçonhentos, por exemplo, antes de ir visitar um lugar desses, entra no site lá do Ministério da Saúde e vai buscar onde é que tem soro. Porque se tiver o azar de ser picado de uma cobra, já vai para o hospital direto, que sabe que ali tem soro, e não vai ficar rodando por não sei quantos, né, hospitais com, né, chance de morrer. E aí muitas questões, né? A questão da água, que é tão importante, né, a gente preservar a água, é um bem fundamental. Não adianta tratar a água na área de tratamento de água, a gente tem que fazer com que a água nasça limpa e chegue limpa no mar. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem para o futuro, porque não tem química nem milagre que consiga fazer uma água, né, ficar cada vez, né, sair na nossa torneira da forma com que ela sai, sem que a gente também não ingira aí uma quantidade absurda de outros químicos, né? Carrapato, gente, todo mundo ouviu agora a história da febre maculosa, não é? A febre maculosa é aquela mesma situação lá da febre amarela. O carrapato utiliza diversas espécies. Essas espécies vão sumindo. As capivaras são boas amplificadoras, mas os cavalos também são. E as pessoas também são. E os cachorros também, né? Então, na verdade, o que acontece? Aquelas capivaras acabam estando no lugar com muitos capins, né? E que tem muitos carrapatos. Mas elas, ao longo do tempo, elas ficam resistentes. Portanto, manter as capivaras naquele lugar é a melhor situação do que tirar as capivaras e ter novas capivaras, né? São coisas que a gente vai mudando essa forma, porque a gente vai aprendendo e vai, né, estudando. Agora, uma questão central. Carrapato, a gente tem até 6 horas para tirar ele do nosso corpo, para que a gente não tenha problema nenhum. Andou no mato, bota meia, vai lá, olha o seu corpo, 6 horas, tira o carrapato, está tudo certo, né? Então, são coisas tão simples que a gente pode fazer e que a gente pode informar para as outras pessoas também. Contato com animais silvestres, como eu já falei, né? A gente tem que manter contato, né, uma distância razoável, principalmente por conta dos nossos vírus respiratórios, coronavírus, inclusive, que faz transmissão reversa, né? Nós somos capazes de infectar outros animais. Deixa eles lá na trilha, cada um cuidando da sua vida. Questões super importantes, né? Barulho, a gente nunca se liga nisso,
mas as nossas trilhas são absolutamente ruidosas, barulhentas. As pessoas gritam. E quando a gente está no ambiente de um canyon, por exemplo, você grita ali, os bichos se despencam lá do outro lado, né? Então, a gente está entrando num lugar que não é o nosso lugar, né? A gente é o visitante. Então, né, falar baixo, não gritar, é uma questão fundamental. Raramente a gente olha aquilo que a gente pisa, e a gente vem pisando nas plântulas que estão no meio da nossa trilha. Quando a gente vai subir uma montanha, né, a gente põe a mão nas árvores e a gente vai quebrando todas essas árvores subindo no caminho. Se você vai segurar, não segura em cima, segura embaixo, que a raiz fortalece e você não vai quebrar aquela árvore. Isso é a turma da montanha que escala, né? Isso é muito comum, né? As passarelas, o quanto essas coisas todas são importantes. A sua caderneta de vacinação está em dia. Você ser saudável. Eu sou uma pessoa saudável que vou fazer uma trilha, eu estou diminuindo o risco para os animais que estão ali, para aquela comunidade que convive, né, o pessoal, né, tradicional que está do meu lado. E lixo, obviamente, né, trazer seu lixo de fora. Lá na Serra da Capivara, a gente fez uma coisa incrível com o coronavírus, né? Com medo dessa transmissão reversa, nós tiramos todas as latas de lixo de dentro do parque. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque diminuiu, né, o trabalho de ficar catando lixo, acabamos com essa possibilidade dos animais ficarem catando lixo, cada um traz o seu, e está dando muito certo. Muitas alternativas da gente ter banheiros em áreas de unidades de conservação. Esse aqui é muito bacana, de um professor, né, da Universidade de Minas Gerais, e a gente chega lá no Pico de Itambé. Quem é mineiro, tiver oportunidade, vai lá ver, que é uma excelente oportunidade, muito legal, muito fácil, né, de trabalhar, que a gente pode adotar, além de outras possibilidades em vários lugares. Tragam essa fotografia para vocês verem como, às vezes, a gente pensa que a gente não está gerando impacto, mas a gente está gerando impacto. Essa trilha aqui do lado direito é uma trilha num canyon, que era anteriormente uma trilha de uma pessoa, e hoje todo mundo quer andar de braço dado conversando. É uma área que vem sofrendo muito com a questão das mudanças climáticas, né, com a secura que a gente vê, e você vê isso na Serra Pileira, a gente está vendo isso em todos os ecossistemas do Brasil, e a partir de que o momento que eu vou aumentando essa trilha, a gente aumenta a insolação. Se a gente aumenta a insolação, né, e eu tenho esse paredão, e ali a gente tem pinturas rupestres, eu estou aumentando a iluminação para fazer perda da cor das pinturas rupestres, eu estou aumentando o vento, estou aumentando a temperatura, que vai criar intemperismo nas rochas, mas eu quero andar do lado do meu coleguinha que está ali, né? Por quê? Porque a gente não percebe isso. A gente não percebe que a gente, sem querer, a gente está gerando todos esses impactos, né? E ao longo do tempo, de muitos anos, isso vai gerar, né, problemas que vai ser muito difícil recuperar esse tipo de coisa. Então, se a gente olhar, a gente consegue resolver, né, essa situação. E como é que todo mundo aqui pode ajudar, né? Para tomar decisão, a gente precisa de dados de qualidade. A gente precisa de dados georreferenciados, para que a gente possa se comunicar em tempo rápido, para que a ação seja rápida.